Alunos e alunas, nós continuamos com o nosso conteúdo, lembrando que ainda nós estamos trabalhando com o capítulo destinado à proteção do patrimônio. Ainda são os crimes contra o patrimônio. Lembro vocês que o último título nós tratamos, na última aula nós tratamos também, entre outras, do crime de extorsão, ou seja, forçar ou constranger alguém, evidentemente mediante violência ou grave ameaça, objetivando uma certa vantagem econômica. E assim obrigava a pessoa a fazer aquilo que a lei não proíbe, ou então impedir que ele faça aquilo que, impor que ele faça aquilo que a lei proíbe. Agora também nós continuamos já no artigo 160. A extorsão propriamente dita está capitulada no artigo 158. Agora nós já estamos no artigo 160, porque o 129 era extorsão mediante sequestro. Só que esta extorsão é de forma indireta. Há, de qualquer forma, a obtenção de alguma vantagem, mas não é praticada a conduta da mesma forma que se faz com o constrangimento direto em face da pessoa. Neste caso, consiste a conduta criminosa em exigir ou receber como garantia de dívida e, para receber essa garantia de dívida, abusa da situação de outrem, da situação de alguém, e obtém documento que pode dar causa a procedimento criminal, seja contra a vítima ou seja contra terceiro. Por exemplo, o agente de usura, para garantir-se com o risco do dinheiro que está emprestando induz o necessitado, quem está tomando o empréstimo, a assinar um contrato simulado de depósito, ou então forja a título de dívida de parente abastado, para indiretamente dar garantia. É uma forma em que o sujeito não está expressando a sua vontade, ele fica sob pressão de quem está emprestando dinheiro. Isso pode gerar crime em face dele, ou até mesmo de terceiro. Digamos que esse terceiro descubra que houve a simulação deste contrato, ou o terceiro simule junto com ele, ele está assinando um documento falso, que não expressa a verdade. Daí a gravidade. E a gravidade maior também é em razão de que o necessitado está numa posição de desvantagem. Ele é praticamente hipossuficiente com relação à transação, está numa posição de inferioridade e o faz para obter aquele valor que está sendo tomado. Nesse caso, o legislador penalizou e considerou como uma conduta criminosa, porque, de certa forma, ele está constrangendo, ainda que de forma indireta. Nós temos, então, como sujeito ativo, evidentemente, aquele que exige ou recebe o documento. Exige e recebe o documento. É o que pratica a conduta criminosa. E pode ser praticado por qualquer pessoa, não existe uma qualidade especial desse sujeito. E o sujeito passivo é quem entrega o documento, né? Mas há vezes em que pode haver dois sujeitos passivos. Quem entrega e quem também pode ser indiciado através desse documento que é entregue ou obtido de forma não convencional. Então, o elemento subjetivo do tipo, qual que seria? Sempre eu repito para vocês, sempre no elemento subjetivo
de qualquer conduta criminosa é representado tanto pelo dolo quanto pela culpa. Mas nesta modalidade de crime, nessa espécie de crime, só é possível ser praticado de forma dolosa. E quais que seriam, então, os núcleos desses elementos subjetivos? Seria exigir, estar compelindo alguém a trazer um documento pela exigência, ou então receber. Mas é necessário que esse documento particular ou público possa ensejar, possa dar causa, possa dar móvel, possa dar motivo a uma ação penal, a um procedimento criminal. Se não for possível isso, então não está tipificado nesta conduta. A qualificação doutrinária nós temos na conduta de exigir é um crime formal. Não precisa ele se concretizar. Está só exigindo, já praticou crime. Nem que esse documento não seja entregue. Na conduta de exigir é crime formal. Já quando ele recebe, o crime é material. Aí se exige a entrega da coisa. Porque daí se tem o elemento material para apurar a conduta criminosa. Então nós temos o quê? Na conduta de só exigir é crime formal. Não precisa o resultado naturalístico. Basta tão somente o sujeito ativo exigir o documento que já praticou o crime. Em dissenso com aquela conduta de receber, porque esse vai materializar. Houve o quê? A conclusão ou da execução iniciada através da documentação, que, se for apurado através de uma perícia, vai ter como materialidade o documento. Então, o documento, o crime, se consuma em regra, em tese, tão somente com a simples exigência do documento. Quanto à tentativa, é bem possível, desde que ela seja por escrito, verbalmente é difícil. Na conduta de receber, por exemplo, consuma-se como a entrega. E ela admite a tentativa, pois o crime é material. E o crime material é possível a tentativa. É o elemento subjetivo que nós falamos aqui, é o dolo, vontade de exigir ou receber, como garantia da dívida, o quê? Determinado documento. Só que deve ter consciência de que está abusando da situação de alguém. Para caracterizar o crime, é necessário que haja o quê? Haja o discernimento, haja a consciência, haja a lucidez de que está praticando aquela conduta para abusar da situação de quem está em posição de desvantagem. E quanto à ação aqui, nós temos aqui como pública incondicionada. Esse é um tipo de crime cuja pena não é muito relevante, de 1 a 3 anos. E sempre quando não se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, à luz do artigo 44 do Código Penal, é sempre possível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Isto é, ao invés de aplicar uma sanção com recolhimento ao ergástulo público, o magistrado aplica uma pena alternativa, pagamento de um valor, não se ausentar da comarca por algum tempo sem autorização judicial, prestar serviço à comunidade, enfim, todas aquelas situações que não perdem a liberdade, mas que as diminui ou as restringe. Também consta no nosso capítulo dos crimes contra o patrimônio, né, o crime de suprimento de tapume, marcos, divisório de terra. Qual é que é a definição? Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal
indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte da coisa imóvel alheia. Aqui se fala de bem de raiz. O lindeiro, o vizinho, tenta suprimir ou deslocar tapumes, ou até marco, e mesmo até um sinal, a fim de que possa se apossar de parte daquele imóvel para ter como si. Suprimir é o quê? Suprimir nada mais é do que eliminar ou fazer desaparecer. Já deslocar é tirar do lugar para evitar que haja a apropriação daquele bem. Aí nós temos como característica da própria conceituação o sujeito ativo como lindeiro que se apropria, quem está nos limites da divisória daquele bem imóvel. E o sujeito passivo, quem teve o imóvel invadido, evidentemente pelo vizinho, por quem é lindeiro. E tapume é o quê? Tapume nada mais é do que uma cerca, ou uma vedação. Ela pode ser feita com tábuas, ou outro objeto qualquer, para o quê? Para separar as divisórias. Já no que diz respeito ao desolijador marco, é qualquer sinal, seja natural ou artificial. Eu tenho como marco divisório da minha propriedade um córrego, um riacho que passa pelo lado norte. Isto é natural, ele não é artificial. Mas eu posso colocar também um marco artificial. Posso colocar ali um palanque, posso colocar ali uma cerca, posso fazer qualquer outra edificação para ficar bem definidos os imóveis de alguém. Já sinal é um símbolo, é aquilo que nós veremos no trânsito. É um símbolo para advertir ou até mesmo reconhecer a fronteira, para demonstrá-la, que ela fica aqui naquele lugar. Posso colocar ali uma placa, aqui é a divisória, isso é um sinal. E nesse tipo de crime, o elemento subjetivo também segue o mesmo trâmite do anterior, do artigo 160. Só pode ser praticado de forma dolosa. Não se amolda o tipo penal à prática de conduta por negligência, imprudência ou até mesmo por imperícia. Há de haver o quê? Há de haver o desejo, a vontade de suprimir, consciente de que está praticando uma conduta contrária ao direito. E é praticado com fim específico ainda. Qual é o fim específico? O fim de se apropriar daquela área que ele está retirando ou deslocando o tapume, marco ou qualquer outro sinal. E objeto material não podemos confundir com objeto jurídico. Objeto jurídico nesse crime é o quê? É a proteção do patrimônio, é a tutela do patrimônio. Por quê? Porque ele está no crime, no capítulo destinado aos crimes contra o patrimônio. Já o objeto material é o imóvel sobre o qual vai recair esta conduta, criminosa. E nesse mesmo tipo também nós temos a usurpação de águas, porque segundo o legislador, nas mesmas penas vai incorrer quem? Quem desvia, quem represa em proveito próprio de alguém ou de outro, águas alheias. Aqui não se fala em águas naturais, em águas públicas. É água alheia, que pertence àquela pessoa que está sendo vítima daquela conduta. E também o esbulho possessório. Pouca gente sabe, aliás, o leigo normalmente não sabe
que essa conduta de invadir propriedade, além da ação civil, é possível da ação penal. É denominado de esbulho possessório. Está aqui no mesmo 161. Desde que ele invada a propriedade de alguém com violência ou grave ameaça, ou até mesmo em concurso de pessoas. Isso pode ser terreno, edifício, com o objetivo de espolhar, que é espolhar, ficar para se retirar. Espólio é uma espécie de furto, uma espécie de roubo. Retira da propriedade de alguém, da posse de alguém, para ficar para si. Esse é o tipo penal do artigo 161. Já com relação ao artigo 162 também, dos crimes contra o patrimônio, seria o de suprimir ou alterar. Vejam bem que o legislador foi feliz até na tipificação dessa conduta. Então, às vezes, as pessoas falam mal do Código Penal, mas o Código Penal brasileiro é um dos mais perfeitos do mundo. Existe penalização para quase todas as espécies de condutas. E quando sempre surge alguma interação social, alguma metamorfose, alguma modificação na estrutura social, se exige, através dessa demanda social, a edição de uma nova norma. E é feita, então, para regularizar aquela situação que já está existindo. O grande problema é que o nosso legislador brasileiro, a estrutura do poder legislativo, é muito lenta. Então, ela não atende de imediato às demandas sociais, que é uma das finalidades da edição de uma norma, de uma lei. Então, nessa circunstância, o próprio judiciário não pode arguir lacuna para deixar de sentenciar. Então, ele vai ter que decidir, mesmo que não haja um tipo penal, dizendo que isso não é crime, porque é uma conduta atípica. Mas ele vai ter que mencionar que só pode praticar uma conduta criminosa quando existe uma lei anterior definindo. E essa demora fez com que essa lei anterior não defina, logo eu não posso penalizar ninguém. Vejam bem o conceito dessa espécie de delito. Suprimir ou alterar indevidamente, evidentemente, em gado ou rebanho alheio, marca o sinal indicativo de propriedade. Nós que somos do interior aqui, ou alguém que já trabalhou em fazenda, que conhece fazenda, sabe que sempre o proprietário coloca no seu gado alguma marca, algum logotipo definindo. Por exemplo, se eu fosse um fazendeiro, eu ia colocar no meu gado, nos meus bois lá, um símbolo com 3 letras, ALP, Antônio Luiz Pinheiro, ou então um N, Denico. E eles fazem, então, essa marca, né? Esse sinal indicativo de que ele é proprietário. João da Silva, JS, está dizendo que esse boi pertence ao João da Silva e por isso está o JS. Então, aqui, suprimir é o quê? É fazer desaparecer. Aqui o legislador primeiro fala em suprimir ou alterar. Suprimir é o quê? Suprimir é fazer desaparecer, é eliminar aquela marca existente no gado. E alterar é modificar. Tá uma AL, eu coloco mais um P. Eu estou modificando para confundir o proprietário e dar a entender que esse bem a mim pertence. Se o rebanho não estiver marcado, evidentemente que não vai se adaptar a esse tipo penal, porque ele fala o quê? Ele fala em suprimir aquilo que já existe, ou então alterar também aquilo que já existe. Agora, se não tem marcação nenhuma, não pode tipificar nesta conduta. Sujeito ativo e passivo também não se exige qualidade especial de ninguém, e o elemento normativo do tipo é representado pela conduta, né, que deve ser, em primeiro lugar, indevida e ilícita. Se ele alterou esse logotipo, essa marca, né,
essa marca que existe, mas por determinação judicial, aí não se amolda ao tipo penal, porque não é crime, não é ilícito e nem é indevido. O elemento subjetivo também, a mesma forma que o anterior, não existe forma culposa, é só através do dolo. Tem que ter a consciência e querer alterar aquela marca ou então eliminar aquela marca existente no gado. O elemento normativo do tipo, já falei que é a situação de eliminar ou então suprimir, mas de forma ilegal, não com consentimento. Objeto material é representado pelo quê? Pelo gado e pelo rebanho. Como gado e rebanho? Vocês estão ouvindo aqui, calma lá. Gado é sinônimo de rebanho. Só que, hermeneuticamente, os doutrinadores, para melhor definir, eles fizeram uma diferenciação. Eles dizem que gado serve para animais de grande porte e rebanho para animais de pequeno porte. Então essa é a distinção. Mas na realidade são sinônimos. Isso é para enriquecer melhor a compreensão. Gado, animais de grande porte. Rebanhos, animais de pequeno porte. Né? E o objeto jurídico, evidentemente, que é o patrimônio. É o bem tutelado pela norma jurídica. É o bem protegido pela norma jurídica. E o elemento normativo do tipo é evidenciado que os animais pertencem a sujeito determinado. Tem que haver um proprietário. Esse proprietário os identificou. Por isso que você sabe que pertence a alguém e esse alguém os identificou através de uma marca e de um logotipo. Né? Se não tiver marca, também não se amolda o tipo penal. Marca o sinal indicativo de propriedade. O que é? Marca é um desenho, um emblema ou um próprio escrito. Então essa é a marca, um sinal que se bota ali, tipo um desenho, que dá a entender que se reconhece que esse bem pertence ao fazendeiro, ao produtor fulano de tal, né? Fulano de tal, ou a quem utiliza de determinadas letras, né? A ação penal para essa espécie de crime é ação pública. A titularidade é do Ministério Público. Pois bem, aqui nós concluímos o capítulo dos crimes contra o patrimônio. Vamos iniciar já, no dia de hoje, um outro capítulo, que é os crimes de dano. Crime de dano, de destruição, de utilização, ou então de deteriorização de um bem ou de uma coisa alheia, pertencente a outra. Dano é um prejuízo material, e pode ser até moral, causado a alguém por conta de quê? Por conta da deterioração ou até mesmo dos estragos que se faz a esse bem. E este bem é protegido pela própria Constituição lá no artigo 5º, que refere também como garantia até dano moral para a pessoa que for sofrer alguma espécie de agressão. Então, se nós formos analisar o tipo penal de destruir, inutilizar ou deteriorar, nós vamos concluir que destruir é o quê? Arruinar é eliminar. Inutilizar, eu não destruo, mas torno aquele bem inútil, imprestável para a finalidade a que se destinava. Enquanto que deteriorar nada mais é do que estragar, corromper, mas aí parcialmente.
ele é passível de algum conserto e mesmo assim ele perde parte do seu valor em razão da deteriorização sofrida pela prática da conduta criminosa do sujeito. Quanto aos sujeitos, tanto ativo ou passivo, não se exige nenhuma qualidade especial. Pode ser praticado por qualquer pessoa. E como nos tipos anteriores, o elemento subjetivo deste início de capítulo, esculpido no artigo 163, é somente o dolo, sem nenhuma possibilidade de ser praticado de forma culposa. Mas o que é coisa? Que é uma das situações que determina o nosso tipo penal, porque ele fala em coisa alheia. Coisa alheia. Coisa é tudo que existe, qualquer coisa, até mesmo inanimados ou se moventes. Se eu destruir uma plantação de eucalipto, ele é um bem inanimado, mas integra o patrimônio de alguém. E eu causei esse dano a esse patrimônio. Ou até mesmo a semoventes, animais, cavalo, muares, boi, vaca, né? Tudo que entrega o patrimônio, que é o conjunto de bens, né? Que tenha o quê? Apreciação econômica, que pode ser aferido economicamente, pode ser atribuído a ele algum valor. E o elemento normativo do tipo penal é representado pelo quê? Tal qual nós estudamos no 155, alheia, coisa pertencente a outrem. E o legislador também houve por bem qualificar essa conduta, aplicando uma sanção mais severa. Quando ocorre essa qualificadora? Quando essa conduta for praticada com violência à pessoa ou grave ameaça. Violência empregada em face da pessoa. Violência física ou ameaça. Emprego de substância inflamável ou explosiva. É material que se converte facilmente em chamas, ou então ele até mesmo explode. É dano se não se converte em crime mais grave, porque eu posso praticar essa conduta aqui de crime de dano, mas ter uma consequência mais desastrosa, mais grave. Aí eu vou responder por outro crime, não por esse aqui. Sempre se aplica a uma sanção mais severa, né? Se converte em crime mais grave, não se aplica a de dano, né? Se aplica a esse. Patrimônio público é expresso, praticado, né? Ou danificado, um bem que pertence a todos, a comunidade, né? É comunidade. Então não é um bem particular, mas um bem público. É por isso que vocês veem na televisão que ele está destruindo o patrimônio público, ateou fogo lá na parada de ônibus, ateou fogo na praça central da cidade. Eles estão aqui praticando um crime de dano contra o patrimônio público. O preso, por exemplo, que danifique a cadeia num motim, ele está destruindo o quê? Um patrimônio público. Aquele patrimônio é público. E também aqui por motivo egoístico, que pratique apenas para satisfazer um capricho, um desejo pessoal. Eu sempre digo que egoísmo é excesso de amor próprio do sujeito. E aqui o legislador também não estabeleceu a regra, mas nós temos como a espécie de ação. Se ele só destrói o patrimônio, sem violência ou grave ameaça à pessoa, nós estamos diante de uma ação de iniciativa privada. Isso o NUT também defende esta tese. O Francisco Barrios também defende esta tese.
Aí a ação é de iniciativa privada porque destruiu apenas o patrimônio, né? Agora, ela se torna pública quando ocorre ameaça ou violência contra a pessoa. Pois bem, minha gente, então no início da aula nós vamos dar uma recapitulada naquilo que nós falamos agora. Tchau.